Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para poder conversar mais sobre carne, sobre produção, sobre alimentos aqui no Brasil, né? E hoje eu vou conversar uma coisa que dá um orgulho para mim, que atuo já há mais de 35 anos dentro do setor agroalimentar, que é o Brasil ganhou dos Estados Unidos. E vamos ganhar uma, duas, três vezes mais, né? Muitas vezes sobre os Estados Unidos. E eu vou explicar para vocês o que é essa vitória que nós obtivemos na produção de carne dentro do Brasil, como nós atingimos isso, qual é a tendência, vai ser uma disputa acirrada, e quais possibilidades, inclusive, que a gente pode desenvolver a partir daí, tá? Então, logo após a vinheta, acompanhe que a gente vai dar continuidade a essa conversa. Bom, então, colegas alimentaristas, hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre produção de carne, como eu venho fazendo, né, para a gente poder conhecer a carne que a gente consome no dia a dia, né? A gente tem muito essa discussão que está surgindo agora, né, com relação ao uso maior de proteínas. Aí entra o pessoal da nutrição, entra o pessoal dos médicos, né, falando, e aí pronto. Aí o guia dietético americano, né, que fala para a gente privilegiar proteínas animais ali, comida de verdade, na realidade é isso, né? E se você for parar para pensar bem, a comida de verdade não é nada mais do que aquilo que a gente consumia antes da Revolução Industrial, há uns 400, 500 anos atrás, até antes de 10.000 anos, 15.000 anos, 20.000 anos, até antes do surgimento da agricultura, né? E qual é a comida que preserva desde antes, desde dos primeiros Homo sapiens, né? E que preserva a característica de comida de verdade, que sempre existiu? É a carne, né? O peixe, se tem algum tipo de ave, né, que você consome no local. O suíno, né, que aí tem outras diversidades, né, e você vai encontrar javalis, vai encontrar queixadas, né, famílias ali assemelhadas, e os herbívoros. Então nós temos os cordeiros, nós temos os cabritos, nós temos os bois. Inclusive, se vocês forem, para quem gosta, né, dessa questão histórica, e eu faço um parâmetro, como eu sou cristão, então faço um parâmetro muito da Bíblia, para poder fazer essa jornada da alimentação na Bíblia, você vai encontrar ali, né, aquilo que Jesus comia, por exemplo, né, e também no Antigo Testamento, quando se fazia sacrifícios, sacrifícios de animais, né, um dos mais nobres, né, a carne considerada uma das mais nobres era do boi. É um animal que sempre teve um valor agregado muito alto. Então, a gente fala cordeiro de Deus, né, então o sacrifício era o cordeiro, né, a carne de ovelha, que era consumida ali naquela região, até pelo porte menor, né, um herbívoro. Então você está vendo essa comida de verdade. Como você consome a carne? Você abate o animal e retira a carne e consome. Quer dizer, você faz um preparo básico. Então, é um alimento que vem com uma densidade nutricional muito alta. É um alimento que você consome sem nenhum tipo, pode consumir sem nenhum tipo de processamento industrial, que passa por dentro de um tipo de tratamento, né? O que é feito, na realidade, é um processo de conservação. Quando se abate o animal, né, você abate no frigorífico, por exemplo, ele é retirado em partes, né? Essa é a única manipulação que faz. Você não altera a substância, a essência da carne, né? Ele é separado em partes, por vezes é embalado, a vácuo, refrigerado. Na realidade, ele é refrigerado, né? Logo depois do abate, e depois ele é separado. Ou, muitas vezes, ele é também abatido, separado, os cortes são separados, são embalados, e aí ele vai para câmaras, né, frigoríficas ali para ser estocado e vai manter sobre refrigeração até você consumir. Então não houve alteração nesse alimento. Isso é comida de verdade. Sendo eu veterinário e produtor rural, durante esses anos todos eu atuei muito com proteína animal. Por quê? Porque a proteína animal é responsabilidade do veterinário. Essa expressão é responsabilidade do veterinário, está dentro da nossa própria legislação, tá certo? Então, eu conheço profundamente sobre isso. E por que que eu trago a ideia da carne brasileira, que é diferenciada do mundo, né? Primeiro, porque a gente está mostrando isso através de dados, né? Em termos de produção, em termos de países que consomem a nossa carne. E segundo, porque a gente tem que ter atenção de comunicar aquilo que a gente produz bem para o mundo. Nós importamos tipos de comida de vários lugares. Ah, vamos comer sushi. Nada contra, tá, gente? Só que a gente não exporta aquilo que nós temos de qualidade, né? Muitas vezes, o prato brasileiro que é lembrado lá fora é a feijoada. Na realidade, a gente não tem, agora está tendo, né, o churrasco, né, fora do Brasil, né, essas grandes redes, né, de churrascarias. Então nós temos que agregar esse valor. E aí, eu trago um livro interessante aqui, ó.
o valor global do produto local, identidade territorial como estratégia de marketing, tá? Então nós temos que fazer a divulgação, marketing, para vendermos cada vez mais carne brasileira. É esse o objetivo. Esse é o valor global do produto local. Quando associarmos no mundo todo carne com o Brasil, né, nós vamos ter essa possibilidade de produção da melhor carne, e nós produzimos a melhor carne do mundo, tá? Eu vou explicar para vocês por que que eu acredito nisso, tá certo? Então vamos aos dados, tá? Sobre o que que é melhor, tá? Primeiro eu vou trazer um dado aqui, que eu quero compartilhar com vocês com relação à produção, né, brasileira, como é que tá? Então aqui nós temos a notícia de 2025, dezembro de 2025. Brasil supera Estados Unidos como o maior produtor de carne bovina do mundo. E a gente não vê as pessoas falando sobre isso, tá certo? Diz o Departamento de Agricultura americano, não somos nós que estamos fazendo divulgação, não, é o Departamento de Agricultura americano. É a primeira vez que a pecuária brasileira assume liderança nessa estatística, né, desse departamento americano, né, Departamento de Agricultura norte-americano, o SDA. Então, conforme relatório divulgado na última terça-feira, o Brasil deverá produzir 12,35 milhões de toneladas, os Estados Unidos 11,81 milhões de toneladas. E aí a gente tem um gráfico aqui, tá, gente? Aqui você tem o Brasil em vermelho e os Estados Unidos em cinza. Olha a projeção desde 1960, tá? E nós estamos ali, ultrapassamos, né? A ideia é que no próximo ano haja uma queda. Opa, tá dando uma recarregada aqui, né? Deixa eu parar aqui enquanto recarrega. Então, a gente vai ter, nós tivemos esse ápice e vamos ter uma queda. Por quê? Porque como a gente vendeu muito, a tendência é que a gente abata também nesse total de gado as matrizes. Então, há um ciclo, né? A vaca fica prenha, aí dali ela vai parir o bezerro vai virar garrote, o garrote vai virar boi, e aí ele vai ser abatido. Ou vaca, né? E aí você tem uma reposição natural do rebanho. Quando você tem uma pressão de preço em alta, você começa a bater todo o gado que você tem, inclusive as vacas. Então você não faz esse ciclo, né, de novas matrizes entrando. Então tem um lapsozinho aí, e aí vocês podem observar no gráfico ali na ponta, e que o Brasil cresce e parece que ele vai empatar no ano que vem, tá? Então, guardem esse dado. O Brasil ele tem um crescimento constante e sustentado na produção de carne. E aí é que é a grande projeção para o futuro que eu trago, né? Nós já temos a ideia de consumirmos proteína. Então, guardem esse dado aqui, tá? O Brasil cresceu, ultrapassou os Estados Unidos, nós somos campeões na produção de carne bovina. Tá? O segundo dado que eu quero trazer para vocês, então, o crescimento da gente está sendo sustentado e sustentável. E a gente vai explicar isso em outros vídeos, tá? E aí vem a questão da produção em termos de volume, tá? De rebanho. Então, nós vimos crescendo, né? Os Estados Unidos ele veio agora, está dando uma queda. O Brasil mantém o segundo maior rebanho bovino do mundo, com quase 240 milhões de cabeças, tá? Nós só perdemos para a Índia. Então, aqui eu vou trazer o número de ranking global atualizado, né? Então, a Índia tem 307 milhões de cabeças. Só que a maioria das cabeças de gado da Índia são utilizados para laticínios, né? Eles têm muita vaca produzindo leite. Eles são produtores de lácteos muito grandes nesse sistema de cooperativa. Eles têm um trabalho muito interessante lá, né? De processamento, né? Desse leite. Com produções pequenas, eles captam cooperativas e produzem. O Brasil está em segundo lugar com 238,2 milhões de cabeças. Então, preste atenção, 238,2 milhões de cabeças. E os Estados Unidos, cerca de 87,6 milhões em tendência de queda. Então, vamos lá de novo, tá, gente? A gente está em um gráfico em que você tem o Brasil crescendo e os Estados Unidos tendendo a cair, tá? Isso significa, junto com esse dado de número de rebanho, você viu que no Brasil aqui nós temos o segundo maior rebanho e quase 3 vezes o total do rebanho dos Estados Unidos. Por que que os Estados Unidos produzem mais carne? Porque eles fazem esse confinamento desse gado. Nós produzimos, a grande parte da carne que nós produzimos é a pasto, tá? Então, 80%, 90% aí da carne que a gente produz no Brasil é a pasto. A gente pode terminar na parte final, né? A gente pode até confinar, né? E está aumentando o número de confinamento. Mas a grande parte da criação é a pasto. Já nos Estados Unidos, eles têm aquele problema do inverno, tem alguns tipos de excessos. Eles têm excesso de produção de grãos, então eles utilizam grão. Eles fazem um sistema que eles usam muito lá do feno, né? Vocês devem ter visto aquele capim seco que fica em rolos lá no pasto, e aparece muito em filmes, né? Aquela capim seco que eles botam para o boi comer, principalmente na época de inverno, eles produzem na época de verão.
e estocam para a época do inverno, aqueles galpões grandes, né, que eles enchem de feno. E ali é diferente do Brasil, que tem um clima que não tem inverno, um clima que dá para produzir o ano todo, né? Em alguns lugares, o ano todo o pasto ele varia, porque Centro-Oeste, por exemplo, é o período mais seco, diminui a quantidade de pasto, mas é a pasto. E aí nós temos muito mais cabeças, mas com uma produtividade menor, porque lá nos Estados Unidos eles produzem esse gado mais confinado, com alimentação desde muito cedo, à base de grãos, né? De grãos, ração, né? Vamos dizer assim, e feno. Então nós produzimos proporcionalmente menos em relação ao número de cabeças. Nós temos uma produtividade menor. E isso nos dá também uma outra qualidade, que eu digo que a gente vai manter essa liderança daqui para frente, né? Se nós temos 3 vezes mais cabeças de gado do que os Estados Unidos e estamos conseguindo produzir mais do que os Estados Unidos está em queda, se nós aperfeiçoarmos a produtividade desse número de cabeças de gado que nós temos, sem mexer em absolutamente mais nada, tá, gente? Utilizando grãos, fazendo um trabalho de aumento realmente de genética, de qualidade do gado, de produtividade a pasto, melhorando os pastos. Nós temos quase 40 milhões de hectares aí para poder recuperar de áreas de pasto. Nós vamos ser o maior produtor durante séculos aí, se assim permitir. Então é por isso que eu digo, nós estamos ganhando os Estados Unidos, tá? Estamos conseguindo vencer os Estados Unidos. Vamos vencer, com certeza, porque é, a tendência lá é de queda e a tendência nossa é de aumento. Nós temos que aproveitar essa oportunidade para fazer isso daqui, ó, valor global do produto local, para valorizarmos e agregarmos valor à nossa carne, porque nossa carne é produzida a pasto, tá? O gado a pasto, ele tem uma característica interessante, eu vou trazer aqui, tá? Olha essa outra reportagem aqui. Carne a pasto ou confinada? Qual é mais saborosa e saudável? Tá? A escolha entre carne de boi a pasto ou confinada costuma gerar debate entre pecuaristas. Aí tem um doutor em zootecnia que ele fala sobre isso, mas eu trago isso daqui, que é uma característica já que eu venho há 34 anos já, 35 anos acompanhando, tá? A área onde a produção, né, que eu acompanho é no Centro-Oeste. E lá você tem acesso realmente à carne de pasto, né? E a carne de pasto, assim, fresca mesmo, né? O animal abatido no local mesmo, ali, próximo, né? Nos municípios. Você consegue obter aquela carne de pasto, principalmente zebuíno. E ela tem realmente um sabor mais intenso e mais ômega 3. Por quê? Porque o pasto, ele dá essa coloração amarelada por causa da clorofila, do beta-caroteno, e também produz uma quantidade maior de ômega 3 e ômega 6. Então, às vezes a gente fica comprando suplementos, né? Ômega 3, ômega 6, e a gente tem na carne brasileira uma presença maior até desses tipos de elementos, porque o nosso gado é criado a pasto, tá? E aí a gente vai debater essa questão da sustentabilidade, né? A criação a pasto, ela tende a ser uma criação que é mais adequada ao Brasil pelo tamanho territorial que tem no Brasil. E também ele é mais sustentado e sustentável porque você consegue produzir em qualquer lugar. Quase todo o Brasil, quando você olha o mapa, 66% do Brasil são áreas que são preservadas ou não foram mexidas ainda. 33% aí a gente vai ter de áreas que são utilizadas. Dessas áreas, você vai ter uma parcela de 10% mais ou menos, que é a parcela que é voltada para a agricultura, produção de grãos, certo? E outra parte que é voltada para a agropecuária. Então, vamos colocar 23% da área do território agropecuária. Por quê? Porque você simplesmente solta o gado e ele transforma esse capim, né, nas áreas onde tem, em qualquer lugar, até o capim nativo, né, da região do Cerrado, por exemplo, que é uma grande savana, ele transforma isso em proteína de primeira qualidade. Foram assim que foram desenvolvidos essas áreas onde hoje a gente tem o Centro-Oeste como maior fronteira agrícola do Brasil. Você primeiro entrava, né, nos lugares onde tinha esse pasto nativo, essa grande savana, como acontece na África. Imagina aqueles gnus, aquelas grandes migrações de herbívoros que você vê na África, eles se mantêm como? Ele se mantém através do capim que tem lá. Inclusive, muitos capins que nós utilizamos hoje, aperfeiçoados, vieram da África, tá certo? Os braquiárias, principalmente. Então, nós temos uma produção e possibilidade de produzir a pasto em todos os entornos dos grandes centros de consumo, tá certo? E aí você pode melhorar esse pasto, você pode desenvolver isso e fazer práticas mais sustentáveis nesses locais, de forma que você tenha uma compensação nessa emissão do carbono, né?
que é liberado pelo gado, cada vez maior. É isso que nós temos que divulgar para o mundo. E não podemos entrar nessa, ah, não, vamos fazer uma alimentação, um tipo de alimentação que a gente importa, né? A gente tem que casar a alimentação brasileira com os recursos que nós temos, tá? Para poder consumir. Então, o que que nós temos de melhor? Nós somos os maiores produtores de carne bovina do mundo. Ah, não, não, então não coma carne, não, fica assim. Por favor, né? E você tem uma carne de altíssima qualidade. Por que que você não vai consumir? Você vai deixar esse recurso para exportar? E vai importar, como a gente está fazendo muitas vezes, carnes como salmão, que a gente não produz aqui, muitas vezes é de criação. Ah, ótimo, nutricionalmente, mas vamos adaptar a nossa nutrição para aquilo que nós temos aqui no Brasil. E se nós temos essa produção, nós temos que incentivar isso e mostrar uma nova nutrição para o mundo, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas indicando, coma blueberries, mirtilo. Cara, não tem isso aqui no Brasil, a gente está forçando produção aqui no Brasil. Azeite. Então, como a gente vai produzir azeite aqui? A gente tem produtores de azeite, mas veja, é insignificante a quantidade de produção, a gente importa tudo. Por que que a gente não pode encontrar outros elementos que substituam o azeite de oliva, por exemplo? O azeite de oliva, por exemplo, tem o azeite de abacate, né? Eu vou discutir sobre isso, né? Mas vamos voltar à carne, tá? O objetivo nosso é trazermos essa questão do valor agregado da nossa carne. Nós já mostrei para vocês, nós temos que ter orgulho, tá, com relação à qualidade da carne, como mostro para vocês aqui, ó. Carne produzida a pasto, é rica em clorofila e beta-caroteno, tem uma coloração, você vê normalmente quando você compra picanha, tem aquela picanha com a gordura branca e com a gordura amarelada, né? Amarelada normalmente é sinal de carne a pasto, por causa do beta-caroteno. Tem menor teor de gordura saturada e maior presença de ômega 3 e ômega 6, ácidos graxos benéficos à saúde, tá certo? Tem um sabor mais marcante. Você vai consumir essas carnes que a gente vê de confinamento, elas são macias realmente, mas elas têm muita gordura entranhada, né? Então muita gordura saturada entranhada, não tem esse equilíbrio de ômega 3 e ômega 6, pela forma de como é feita a ingestão de alimentos nesse gado, e o sabor dele é um sabor assim, ele é gostoso, mas não é a suculência e o sabor de uma carne de um animal a pasto, um animal bem preparado a pasto, tá certo? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Ganhamos dos Estados Unidos. Vou deixar aí a mensagem final, tá? Brasil supera Estados Unidos na produção de carne bovina, tá certo? E Brasil mantém o segundo lugar de maior produtor, de maior rebanho bovino, 3 vezes mais quase do que os Estados Unidos, tá certo? Então, o que nós temos que fazer agora? Aplicar dentro dessa produção desse rebanho, não ficar ouvindo noticiazinha aí, que isso daí não vai fazer com o nosso país continue mantendo esse ranking. Nós temos que focar agora em como nós vamos melhorar essa cadeia de produção e de nutrição, tá? Porque a carne que nós consumimos, é a melhor carne que nós podemos produzir, acho que no mundo, tá certo? E chega a todas as pessoas, tá? Então, associar a produção à nutrição e associar também a nossa valorização, tá certo? Do nosso produto. São esses 3 pilares que nós temos que trabalhar de agora em diante, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, compartilhem com outras pessoas para conhecerem essas notícias que eu trago para você. Ganhamos dos Estados Unidos 2 vezes já. Vamos ganhar 13 de goleada daí em diante, tá certo? Na produção de carne. Consuma carne. Se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Se você tem alguma dúvida ou quer questionar alguma coisa, coloque nos comentários. Eu vou responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá joia? Saudações alimentaristas a todos e um forte abraço.